Em 2024, a DC criou um novo universo, o Universo Absoluto. Um mundo onde os heróis não têm vantagens, onde surgiram Batman, Superman e Mulher Maravilha. Então em 2025, novos heróis foram adicionados ao catálogo, e o primeiro deles foi o Flash. Nesse caso, Wally West não tinha Barry Allen. O primeiro arco completo dessa nova abordagem do homem mais rápido do mundo tem 6 edições e recebeu o nome de Flash de Dois Mundos. Eu já fiz vídeo dessas 6 edições de forma separada, e agora esse aqui é um compilado com todas elas, para caso você queira assistir tudo isso de uma só vez, tipo um quadrinho encadernado. Por isso, aqui não vai ter nada de diferente com relação aos vídeos anteriores, é realmente um compilado. E se você quiser inclusive ver os vídeos originais com a minha opinião sobre cada uma das edições, o link para eles está aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com um garoto se questionando o que ele fez. Esse é o Wally West. O seu corpo está diferente, soltando raios e tremendo como se estivesse numa outra frequência. Em algum outro universo, ele seria um herói conhecido como Flash, o terceiro a usar esse título. Mas aqui, aparentemente, ele fez algo nada heróico. Na verdade, tudo começou 2 dias atrás, numa noite quando Wally voltou sozinho para casa. Wally era um garoto de 15 anos que andava sozinho porque ele não tinha amigos. Mas tenta se convencer que é melhor assim. Ele prefere ficar sozinho, porque assim ele pensa melhor, ele controla melhor os seus milhares de pensamentos que surgem a todo momento, a sua ansiedade. Acontece que o Wally está vivendo num tipo de complexo restrito, um lugar chamado Fort Fox. O Wally não deveria estar fora dali numa hora dessas, então os guardas da entrada dizem que o pai de Wally vai ficar furioso com isso. Nesse momento, um homem surge e diz que vai acompanhar o Wally até a sua residência. Esse homem é o Dr. Barry Allen. Barry era simpático e acompanha o Wally, enquanto pergunta se valeu a pena ficar fora esse horário, pensando na bronca que vai tomar por causa disso. Mas o Wally diz que realmente não valeu, não tinha nada para fazer por ali. Wally e o seu pai vivem de fort em fort, de base em base. Eles já passaram pelo Texas, por Iowa e agora estão ali no deserto de Mojave, no estado de Nevada. Era uma vida ao lado de militares e com tantas mudanças. Claro que era difícil fazer amigos desse jeito. Claramente chateado com toda essa situação, Wally se despede de Barry quando chegam na frente da sua residência. Mas Barry pergunta se ele quer ver algo legal. Com isso, Barry leva Wally para o laboratório onde ele trabalha dentro do forte. Era um lugar de pesquisa, mas Wally não sabia exatamente o que acontecia ali. Ele não falava muito com o seu pai para perguntar esse tipo de coisa. Barry vem trabalhando em algo chamado Projeto Olimpo, mas Barry não podia dar mais detalhes sobre isso, porque era confidencial. Ele só pode dizer que é um trabalho que está entre a física e a biologia. É um projeto militar, ou seja, era claramente algo envolvendo desenvolvimento de armas. O mais bizarro é que tinham animais ali dentro, como por exemplo gorilas, talvez para servir como cobaias. Barry chamou Wally ali porque sabe que o garoto é muito inteligente. Inteligente demais, na verdade, para ficar sem fazer nada naquele lugar. Barry gostaria que o Wally fosse o seu ajudante ali no laboratório. Mas o Wally sabe que o seu pai nunca concordaria com isso. E ele estava certo, porque nesse momento o pai de Wally aparece e repreende o garoto por ter saído do forte, ainda mais naquele horário. Wally só queria andar e perdeu a noção do tempo. Mas o seu pai diz que ele fica por aí com os amigos fazendo sei lá o que. Mas o seu pai estava errado, porque o Wally não tinha nenhum amigo. Acontece que o pai de Wally é coronel, o Coronel Rudy West. E ele não permite civis naquele laboratório. Barry sabe disso. Mas Barry só queria ajudar. Ele sabe como o Wally estava entediado vivendo ali.
Só que o Coronel West não se importa e grita com Barry, além de mandar Wally para casa imediatamente. No presente, Wally pensa que nunca deveria ter ido com Barry. Ele deveria ter obedecido seu pai. Wally deveria ter corrido quando teve chance. Wally estava no meio do deserto de Nevada nesse momento, dizendo que era melhor assim. Sozinho ali, ele não pode machucar ninguém. Só que Wally não estava sozinho, porque um carro militar se aproxima, e dele um tipo de drone em formato de bumerangue é enviado. Ele localiza Wally, que corre para dentro de uma caverna. Sem ter o que fazer, Wally é localizado, e do veículo surgem 4 super seres. Uma garota chamada Lisa. Em outro universo ela é conhecida como Patinadora Dourada. A outra garota se chama Jessie. Em outro universo ela é provavelmente um homem chamado James Jesse, conhecido também como Trapaceiro. O terceiro é um homem chamado Harkness, que é quem controlava aquele drone. Em outro universo ele é conhecido como Capitão Boomerang. E o líder dos 4 é só chamado de Capitão. Mas em outro universo ele é provavelmente conhecido como Capitão Frio. Um dia antes disso, Wally estava no seu quarto tocando contrabaixo, quando seu pai entra para conversar. Ele pede desculpas por ter gritado. Acontece que o trabalho que eles estão fazendo ali é perigoso. E o coronel precisa estar ali para comandar o projeto. E também precisa manter Wally seguro. Wally sabe que esse é o trabalho do seu pai. Mas ele não aguenta mais viver desse jeito. Trancado no seu quarto esperando pelas ordens do coronel. Vivendo sozinho. Por culpa do trabalho do seu pai. Pelo menos Barry viu potencial nele. Então Wally diz que se a sua mãe ainda estivesse viva, ela e o Wally já teriam abandonado o coronel há muito tempo. Wally sai de casa no meio da chuva nesse momento, quando ele vê algum tipo de reflexo estranho nas poças de água. Então ele segue até o laboratório, onde procura por Barry. Por ali ele vê um tipo de macaco verde bizarro numa contenção. E um pouco mais pra frente ele encontra Barry num tipo de redoma que emitia vários raios, como se fosse algum tipo de acelerador de partículas. E quando Barry vê Wally, ele grita para que o Wally saia dali. Ele deveria correr para longe o mais rápido possível. Na atualidade, era isso que o Wally fazia. Ele corria pelo deserto, tentando se esconder daqueles super seres. Eles queriam o Wally vivo, pelo menos por enquanto. Mas o Wally corria o máximo que podia, como Barry pediu para ele no dia anterior. Mas no laboratório naquele dia, o Wally não obedeceu. Ele não correu, e talvez isso desencadeou um efeito colateral, uma explosão no experimento de Barry. Wally pode correr agora o máximo que consegue, mas ele nunca vai conseguir correr dos seus próprios pensamentos, da visão de como ele causou a morte de Barry Allen. Uma semana depois disso, no laboratório destruído de Barry, um homem surge através de uma superfície reflexiva. Ele interage com os computadores e pede acesso ao Projeto Olimpo. Então, nas telas, ele vê algumas imagens ainda sem explicação de Wally interagindo com aquele macaco verde, dos experimentos de Barry, de um tipo de criatura de lava, de um ataque de gorilas e de Wally com um uniforme. Então esse homem diz que está na hora de derrubar esse mundo. E ele tratava essas superfícies reflexivas como espelhos, porque em outro mundo esse homem é conhecido como Mestre dos Espelhos. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa no presente, com Wally West se escondendo naquela caverna no meio do deserto, se lamentando pelo que parece ter sido a morte de Barry Allen causada por ele mesmo. Wally não queria ter feito aquilo. Ele não queria nada do que está acontecendo agora. Inclusive, esse momento é interrompido quando drones em formato de bumerangues conduzidos por Digger Harkness o localizam. Assim, aquele esquadrão, aquela galeria de super-humanos começam a cercar o perímetro para capturar Wally West. Enquanto se preparam, Jessie, a chamada também de trapaceira em outro mundo, diz que não gostava daquilo,
Tinha algo de errado naquela operação. Aquele não poderia ser só um garoto normal. Mas as suas suspeitas são ignoradas pelos seus companheiros. Então, dentro da caverna, os bumerangues começam a atacar o Wally, o forçando a fugir. Mas os caminhos dentro da caverna estavam bloqueados por gelo, criado pelo capitão. Isso força o Wally a seguir para o único caminho possível, que o leva diretamente até Lisa, chamada também de patinadora. Ela tenta atacá-lo, mas algo acontece com o Wally naquele momento. Sem controle, de repente Wally fica extremamente rápido e consegue escapar do ataque da patinadora. Então Lisa percebe que as suspeitas de Jesse estavam corretas. Realmente tinha algo de incomum naquele garoto. Wally começa a correr numa super velocidade que ele mesmo não controla ainda. Wally sente que tinha algo de errado com ele. Como se o seu corpo o obrigasse a se mover. E caso ele parasse de correr, ele iria explodir em 1000 pedaços. Mas Wally é forçado a parar quando é atingido no pé por um tiro de gelo do capitão. O esquadrão cerca Wally, que, se sentindo encurralado e com medo, grita para que o deixem sozinho. E nesse momento, o corpo dele explode, mas não em 1000 pedaços, e sim numa onda de raios. De repente, Wally parecia estar vendo o passado, quando Barry Allen ainda estava vivo, quando aconteceu o grande acidente que o deixou daquele jeito. Barry tentava pegar a mão de Wally para ajudá-lo, mas ele não consegue e Wally acaba desaparecendo. Nesse momento, o Coronel West surge, atacando Barry e o acusando de ter feito algo com seu filho. Mas é aí que o Wally volta a aparecer, envolvido naquela energia ainda desconhecida. O seu pai e Barry tentam ajudar o garoto, o fazendo focar e tentando fazê-lo parar de se movimentar. Mas o Wally não consegue, e logo ele volta a liberar a energia do seu corpo. E com isso, ele se vê mais uma vez no presente, diante daquela galeria de super-humanos. No meio do deserto de Nevada, aquele esquadrão os cerca. Inclusive, eles foram salvos da explosão de energia do corpo de Wally graças a escudos feitos por Jesse. E usando essa mesma tecnologia, Jesse consegue capturar o Wally, o prendendo num tipo de bolha. Ela diz que vão levar o Wally de volta ao Fort Fox, onde iriam abrir o Wally para estudá-lo, como fizeram com um homem chamado Mickey Rory e um garoto chamado Raymond. Em outro universo, Mickey Rory é chamado de Onda Térmica e Raymond muito provavelmente é o herói chamado Nuclear. Mas de qualquer forma, o Wally consegue controlar e ativar os seus poderes, vibrando em alta velocidade para fora daquela contenção, e assim ele volta a correr. A patinadora tenta ir atrás dele, mas o Wally é mais rápido e consegue deixá-la para trás. Só que enquanto corre, o Wally se sente estranho, como se estivesse em frequências diferentes. Era como se ao mesmo tempo ele estivesse ali, no presente, sendo perseguido no deserto. E ele também estava no passado, no laboratório junto de Barry e do seu pai. Mas ao mesmo tempo ele também estava ainda mais no passado, quando ele tinha 3 anos de idade e o seu pai o levou para um parque de diversões quando a sua mãe ainda estava viva. Só que mais do que isso, Wally também tem visões de si mesmo no futuro. Só que não apenas um futuro, ele se vê em 2 futuros distintos. Num deles, Wally é um herói, no outro, ele é um monstro. E Wally não sabe dizer qual desses 2 futuros é o seu. Depois de ter essas visões, Wally tropeça, se perguntando o que está acontecendo com ele e no que ele está se transformando. Observando tudo isso de longe, o capitão diz que está cansado desse show de horrores e manda Harkness libertar algo que estava dentro do carro forte. Era uma arma secreta e, sem mais opção, era a hora de usá-lo. Era a hora de libertar o Grodd. Assim, sai do carro forte aquele mesmo macaco verde estranho que o Wally tinha encontrado no laboratório de Barry. Esse é o Grodd absoluto. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa com um momento de conexão. Uma conexão entre Wally West e Barry Allen.
O Wally se conectou com Barry naquele momento em que ele tocou aquela energia desconhecida. Teria sido o contato com essa energia que provocou a morte de Barry Allen. E diante disso, Wally fugiu, saindo do laboratório e do Fort Fox, o que teria começado toda aquela perseguição. Mas o Wally sentia que não estava sozinho correndo para longe dali. Ele sentia como se alguém estivesse junto o tempo todo. Ele sentia Barry o acompanhando enquanto morria de forma lenta e agonizante. Tanto que, quando o Wally parou de correr, ele viu do seu lado um Barry Allen aparentemente carbonizado ou zumbificado, implorando por ajuda. Na atualidade, Wally continua fugindo da galeria de super-humanos. Ele consegue despistar os seus perseguidores e encontra uma fazenda onde ele se esconde no celeiro para descansar também. Enquanto isso, o capitão fala com o seu superior, que é o próprio Coronel Rudy West, o pai de Wally West, que queria trazer o seu filho de volta com vida. Então o capitão reporta que, diante de tudo que está acontecendo, eles soltaram o Grodd. E com a ajuda de um dos operadores do Fort Fox, chamado Tawny, eles conseguem ver tudo o que o pequeno macaco Grodd via. Grodd consegue seguir os rastros de Wally até aquele celeiro, onde ele o encontra. Wally reconhece Grodd como sendo o macaco estranho que ele encontrou no laboratório de Barry. Então Grodd estende o seu dedo, e Wally, entendendo as suas intenções, toca o dedo de Grodd. E isso estabelece uma nova conexão. Uma conexão entre Wally e Grodd. Dessa forma, Grodd tem visões dos acontecimentos recentes na vida de Wally, como ele passeando fora do Fort Fox, a sua discussão com seu pai, os experimentos de Barry e quando ele foi atingido por essa energia misteriosa que lhe deu super velocidade. Mas não é só isso. Grodd tem visões de Wally criança com a sua mãe, quando a mãe de Wally ficou doente, e depois o seu funeral. E ao mesmo tempo, Grodd mostra o seu passado para Wally. Ele na selva com a sua mãe sendo morta e ele sendo capturado, passando por experimentos que o transformaram no macaco alterado que ele é hoje. Depois dessas visões, Wally e Grodd estavam totalmente conectados e sabiam sobre o passado um do outro. Eles até mesmo eram capazes de se comunicar através de telepatia agora. E Grodd diz que ele e o Wally são iguais. Por causa disso, Grodd decide ajudar o Wally com toda aquela situação. O problema é que o momento é interrompido quando surge do lado de fora do celeiro um dos drones bumerangues de Digger Harkness, que os ataca, destruindo tudo. A galeria estava chegando, e nesse momento Wally sente que precisava correr. E enquanto ele tem essa sensação, ele libera aquela energia de antes, num momento de ansiedade. E dessa energia, algo parecia se materializar, uma espécie de criatura parecida com o da visão que Wally teve de Barry. Mas esse momento perturbador é interrompido por Grodd, que consegue acalmar Wally, e assim a energia desaparece. E com a galeria se aproximando, Grodd usa suas próprias habilidades mentais para atacar os seus antigos aliados, revelando assim que ele traiu a galeria e agora era aliado de Wally West. Todos são interceptados, menos Digger Harkness. Assim, ele converte um dos seus maiores bumerangues em asas e voa na direção de Wally e de Grodd. Mas dessa vez, Wally começa a correr, mas não para fugir. Ele sente que não pode mais correr dos seus problemas. Ele precisa encará-los de frente. E assim, ele corre até Digger. E com a força da sua velocidade, ele dá um soco tão forte que joga Digger para longe, o nocauteando. Grodd fala para Wally fugir, mas Wally se recusa a deixar o seu novo amigo para trás. Eles vão sair dali juntos. Finalmente, longe dali, naquela noite, Wally percebe que tudo que ele tinha antes se foi. A sua vida antiga, a sua casa, a sua família, tudo agora é passado. Por isso, ele pretende abraçar essa nova vida. E enquanto tem esse pensamento, Wally volta para aquela caverna onde encontrou o que parecia ser o corpo morto de Barry Allen. E ele pega o uniforme que Barry usava.
Um uniforme que ele pretende adotar para si próprio. E quando ele aceita tudo isso, Wally se acalma pela primeira vez desde o começo de tudo. E com isso, Wally começa a se sentir livre para poder correr. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa com Wally West se lembrando de algo que a sua mãe lhe ensinou para acalmar sua mente. Pensar em 5 coisas que ele podia ver, 5 coisas que ele podia tocar e 5 coisas que ele podia ouvir. Ele lembrou disso no velório da sua mãe e tentou fazer, mas não conseguiu. Tudo que ele via, ouvia ou sentia o fazia pensar na morte da sua mãe. No meio desse pensamento, Wally de repente se vê naquele mesmo local, só que como se estivesse no presente. E ao olhar para o buraco onde deveria estar o corpo da sua mãe, Wally vê Barry Allen, naquela forma espectral, pedindo por ajuda. Era talvez um pesadelo, porque nesse momento Wally acorda num parque, ao lado de Grodd. E com a ajuda do seu novo companheiro, Wally acalma sua mente. Enquanto faz isso, Grodd comenta que tá quente, e Wally concorda que tá calor mesmo. E além disso, ele tá faminto. Wally e Grodd agora estavam em Central City, num bairro pobre chamado Iron Heights, que em outro universo é uma penitenciária. Wally andava pelas ruas, com Grodd escondido na sua mochila, mas o macaco não gosta disso, mesmo entendendo que eles não podem chamar a atenção. De qualquer forma, naquele lugar, Wally encontra uma fila de distribuição de alimento para os mais necessitados, e Wally entra nela. Mas enquanto espera sua vez, alguém surge perguntando quantos anos Wally tem. Esse homem é Ralph Dibny, que em outro universo é o Homem Elástico. Ele quer saber a sua idade porque tem um outro abrigo para adolescentes sem teto, que poderia ser melhor para o garoto. A princípio, Wally fica desconfiado, mas Ralph estava acompanhado por uma garota mais ou menos da mesma idade de Wally, chamada Linda. E no final, ele fica pensativo se deve aceitar o convite ou não. Enquanto isso, no deserto, a galeria de super-humanos estava acompanhando alguns cientistas que estudavam uma espécie de turbilhão de energia deixado por Wally West. E Jessie, a trapaceira, percebe que esse turbilhão era um tipo de portal, e ao tentar tocá-lo, o turbilhão explode e desaparece. Acompanhando tudo também estava o Coronel West, que estava furioso pela galeria não ter conseguido capturar um simples adolescente de 15 anos. Então ele ordena que descubram uma forma de trazer o Wally são e salvo o mais rápido possível, enquanto ele voltaria ao Fort Fox para investigar o que Barry Allen realmente estava fazendo no seu laboratório. Em outra parte, Wally estava no abrigo de Ralph e da sua esposa Sue Dibny. Ele estava almoçando, enquanto discretamente também alimentava Grodd, que estava na sua mochila. É aí que Linda aparece e se senta com ele. Os dois começam a conversar, e depois das apresentações, eles começam a falar um pouco sobre eles próprios. Wally conta sobre ser filho de um militar e estar fugindo de algo. E Linda comenta que todos ali também estão fugindo de alguma coisa, mas que Ralph e Sue são boas pessoas, então ele pode se sentir seguro ali. Wally então pergunta do que Linda está fugindo, mas ela não responde. Então ela se levanta, mas dá a sua comida para ele, porque percebeu que Wally acabou com o seu almoço muito rápido. Depois disso, num dos quartos compartilhados do abrigo, Wally é recebido por Ralph, que lhe dá escova e pasta de dentes, e diz que as únicas regras que eles têm ali é sem brigas, sem drogas, e que eles ajudem na limpeza e na cozinha. Depois que Ralph deixa o quarto, Wally tenta falar com Grodd, cogitando ficar por ali pelo menos por alguns dias. Mas ao abrir a sua mochila, Grodd não estava mais lá. E Wally percebe o seu pequeno companheiro fugindo pela janela. Enquanto isso, no laboratório destruído de Barry Allen, o Coronel West tenta investigar o local, quando chega ali a doutora Eleanor Towne, a líder de pesquisas, ou seja, a chefe de Barry Allen.
Ela diz que Barry estava trabalhando numa parceria com a Corporação Lazarus para estudos com armas. Mas quando o Coronel West questiona o que exatamente eles estavam fazendo, Eleanor diz que o coronel é o responsável por proteger a instalação, não de fazer perguntas. Mas diante de tudo que aconteceu com seu filho, o coronel exigia saber mais. Então Eleanor só diz que Barry tinha descoberto algo extraordinário. E a prova disso é o próprio Wally. E a prova é que Wally se tornou algo que nem mesmo as armas que eles próprios construíram para a galeria foram capazes de pará-lo. Mas o Coronel West não gosta dessa conversa. Wally é apenas um garoto de 15 anos e não uma cobaia. Mas Eleanor o corrige, dizendo que Wally era um garoto de 15 anos. Agora ele é um milagre. Barry pode ter morrido, mas a sua morte pode não ser em vão, já que Wally pode ser o seu maior sucesso. E para surpresa do coronel, Eleanor revela que sabe onde Wally está, porque eles estavam rastreando Grodd esse tempo todo. Mas isso não era uma prioridade, porque a explosão que deu super velocidade a Wally e que matou Barry também libertou outras cobaias que estavam naquele laboratório, e essa era a prioridade. Entre as cobaias estavam os chamados Projeto Nuclear, Projeto Mago e Projeto Onda Térmica. Em Central City, Wally vai atrás de Grodd, que o leva até os esgotos. Grodd diz que ele e Wally precisam parar o quente. A princípio, Wally acreditava que Grodd estava falando do calor, mas não era isso. O quente que Grodd se referia não era o clima ou a temperatura do local, mas algo que realmente era quente. Uma criatura completamente feita de lava. Era uma das cobaias do Fort Fox que escaparam. Era o Onda Térmica. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa com Wally West e Grodd diante do monstruoso Onda Térmica. E diante dessa criatura, Wally tem a sensação de que é o seu fim. Seria ali, olhando para os olhos desse monstro, onde ele iria perder a sua vida. Mas ele também tem uma outra sensação, de que ele conhece aquele monstro de algum lugar. E pensa que seja até talvez porque ele próprio se sente como um monstro agora. Ao tentar tocá-lo, uma espécie de interferência de energia acontece, o que faz tanto Wally como o Onda Térmica sentirem dores. E o monstro irracional, aparentemente, ataca Wally, que consegue desviar com a sua super velocidade. Depois do ataque, o Onda Térmica começa a sair dos esgotos, e Grodd pede para Wally ajudar. Nesse momento, o Onda Térmica surge na superfície, no abrigo de Ralph Dibny. Ao ver a criatura, Ralph manda Linda e os outros fugirem, enquanto ele ficaria para servir de distração. Enquanto isso, no Fort Fox, a galeria de super-humanos estava esperando por novas ordens. A Patinadora Dourada e a Trapaceira até mesmo têm uma discussão, já que as duas se recusam a remover os seus equipamentos, mesmo fora de ação. Mas elas são interrompidas quando Eleanor Tawny aparece ali, dizendo que ela poderia tirar esses brinquedinhos das duas a qualquer momento, já que foi ela quem forneceu todo aquele equipamento. De qualquer forma, ela não tá ali para isso. Ela diz que sabe onde tá o Wally West, e que não apenas Grodd tá com ele, mas também o seu antigo companheiro, Mickey Rory, o Onda Térmica. Isso deixa o Capitão Frio irritado, porque tinha sido dito que Rory não tinha sobrevivido aos testes para se juntar à galeria. Ou seja, Tawny estava escondendo coisas deles. Mas sem demonstrar remorso, Tawny apenas diz que contou para eles o que eles precisavam saber, mas ela está disposta a revelar mais depois que eles capturem Wally West. No abrigo de Ralph, o Onda Térmica ataca a todos de forma descontrolada, enquanto nos esgotos, Wally estava em choque pela descarga de energia ainda, mas com a ajuda de Grodd, ele se acalma. Grodd diz que tá tudo bem ficar com medo, mas ele precisava ajudar. E claro, Wally não faria isso sozinho, porque Grodd estava ao seu lado. Sendo assim, Wally pega aquele velho uniforme de testes de Barry Allen e entra em ação.
Ao lado de Grodd, Wally impede o Onda Térmica de atacar Ralph Dibny. E Ralph rapidamente reconhece o Wally, mas eles não têm tempo para conversar. Wally tenta atingir o Onda Térmica, mas os seus golpes não o afetam. Só que o Wally estava tentando combater a criatura, e Grodd diz para ele não lutar, é para ele ajudar. E a forma de fazer isso seria tirando o calor do Onda Térmica. Dessa forma, Wally se deixa ser atingido pelo monstro, absorvendo o calor em forma de energia. E com isso, algo acontece. Wally de repente se vê em outro lugar, no meio do nada, e ele estava ouvindo uma voz o chamando. De repente, uma mão gigante aparece, como se quisesse pegá-lo, mas outra voz surge, parando essa visão. Assim, Wally acorda, com Ralph Dibny na sua frente, o chamando. Grodd também estava ali, ao lado de um desacordado Mickey Rourke, que depois de ter o seu calor absorvido por Wally em forma de energia, ele voltou à forma humana. Mesmo confusos diante de tudo que aconteceu e com Wally transtornado, tanto Ralph como também Linda estavam dispostos a ajudar o garoto no que pudessem ajudar. O problema é que nesse momento, helicópteros militares começam a se aproximar do local. E ao vê-los, Wally e Grodd fogem dali. De fato, eram os soldados do Fort Fox se aproximando. E graças ao localizador em Grodd, eles têm total conhecimento dos movimentos de Wally. Eleanor Tawny orienta a galeria a priorizar a captura do garoto. Já Grodd, por mais que ela o queira capturado com vida, ele é dispensável. Enquanto a Mickey Rourke, Tawny vai encarregar o Coronel West na liderança de um esquadrão que iria contê-lo. Só que ao dizer isso, Eleanor percebe que o Coronel West não estava naquela reunião. Isso porque o Coronel West estava nos laboratórios do Fort Fox, se aproveitando de que todos estavam fora para saber exatamente o que os cientistas liderados por Tawny estavam fazendo ali. E o que o coronel encontra é mais bizarro do que ele imaginava. Eram criaturas alienígenas presas em tubos de contenção. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. A história começa 6 meses atrás, em Oklahoma, com Digger Harkness bebendo num bar, flertando com uma moça, até que ele compra briga com o irmão dela e é expulso do bar. É ali, caído no chão, que aparece diante dele o Coronel West. O coronel estava à sua procura, porque ele tinha uma proposta para o antigo capitão. Acontece que Digger fez algo no passado numa missão na Síria, e o Coronel West oferece limpar toda a sua ficha. Mas claro que isso tem um preço. Uma missão que ele deve participar, que não tem garantias de que ele vai sair vivo dela. Mas se sobreviver, a sua vida vai mudar com certeza. E sem muitas escolhas, o antigo Capitão Digger aceita a proposta. Naquela noite, num hotel próximo dali, o Coronel West tentou ligar para o seu filho, Wally West, mas a ligação cai na caixa postal. Ele iria para o Kansas no dia seguinte e queria saber como Wally estava, mas ele não respondia às suas ligações ou às suas mensagens há algum tempo. De qualquer forma, no próximo dia, no Kansas, Leonard Snart estava cuidando da sua irmã Lisa, que tinha perdido as 2 pernas durante a guerra e agora sofria com depressão. Ele a encontra no chão depois de tomar muitos remédios e a coloca de volta na sua cadeira de rodas, mesmo contra sua vontade. É nesse momento que o Coronel West bate na sua porta. West e Leonard Snart conversam sobre a sua situação, como Lisa não está lidando bem com a perda das pernas, mas segundo West, o que aconteceu poderia ter sido muito pior. Eles poderiam ter sido presos, mas o Coronel West tem uma proposta que pode ajudá-los com isso. Naquela noite, West tenta ligar mais uma vez para Wally, mas de novo ninguém atende. Nesse momento, Leonard Snart bate na porta e diz para West ver uma coisa. Todos estavam do lado de fora, onde Jessie simplesmente apareceu do nada. Acontece que ela era bastante inteligente e já sabia que o Coronel West estava indo atrás do antigo esquadrão. Isso porque ela tem rastreadores em todos eles. Mas eles não gostam de ouvir isso e Lisa até mesmo parte para cima de Jessie quando fica sabendo.
De qualquer forma, Jesse acreditava que o Coronel West estava atrás deles para prendê-los pelo que fizeram no passado. Aparentemente todos ali faziam parte do mesmo esquadrão, mas eles se rebelaram ao aceitar suborno de um governo estrangeiro. Agora eles são considerados traidores da sua própria nação. Mas o Coronel West ressalta que ele está ali para oferecer uma nova missão, na verdade. É uma operação extremamente perigosa e secreta, que se eles chegarem a morrer, ninguém vai nem saber o que aconteceu com eles. Assim, o coronel os levou pro Fort Fox e pergunta se todos viram o que aconteceu na América do Sul, se referindo aos acontecimentos com o Superman, além dos monstros vistos em Gateway City com a Mulher Maravilha. Mas a maioria diz que monstros não existem, quando de repente eles se assustam com o barulho de um imenso gorila geneticamente modificado. Nesse momento chegam ali os cientistas-chefes do local, Barry Allen e Eleanor Towne, que depois de se apresentarem, levam os soldados do Coronel West para ver com o que eles estavam trabalhando. Aparentemente os cientistas do Fort Fox trabalham para fazer melhorias tecnológicas como portais através de vidros que os transportariam por longas distâncias, ou até conversas telepáticas, e o pequeno Grodd era a cobaia disso. Seria possível até cura de doenças incuráveis, entre outras coisas. Mas Leonard Snart e os outros sabem que isso é apenas fachada. Se eles estão ali, a mando do governo, isso significa que essas tecnologias seriam usadas para fazer armas. Então Barry e Eleanor afirmam que não vão dar armas para o esquadrão, mas vão transformá-los nessas armas. Foi assim que Digger ganhou drones bumerangues e Lisa ganhou as pernas de super velocidade, por exemplo. Então Jesse pergunta de onde veio toda aquela tecnologia. Acontece que em 1944, no deserto de Mojave, dois homens trabalhavam numa instalação. Seus nomes eram Garrick e Towne. Mas o que eles estavam testando saiu do controle e parecia perigoso. Garrick queria parar a máquina, mas Towne o impediu, dizendo que ele estava perto demais para desistir agora. Nisso, Towne empurrou Garrick para dentro da esfera de energia que a máquina gerava, aparentemente o matando. No presente, Barry diz que a origem daquela tecnologia toda é confidencial. O Coronel West até tenta protestar, mas Barry e Eleanor afirmam que eles não têm escolha. Eles são criminosos de guerra considerados traidores da pátria. Então ou eles os deixam transformá-los em deuses, ou eles passariam o resto das suas vidas numa prisão. E claro que todos aceitam a missão. No presente, o Coronel West se vê agora diante da descoberta que teve. Tubos com alienígenas e até mesmo um disco voador. Ele entende que se envolver com o Fort Fox foi um grande erro. West tenta ligar para Wally, mas como sempre, ele não tinha esperanças de retorno. Mas enquanto deixa uma mensagem na caixa eletrônica falando que ele não o culpa pela morte da sua mãe e que ela, assim como ele, o amavam muito. É aí que Wally responde a chamada, para surpresa do coronel. Ele tenta falar com o filho, saber onde ele estava para tentar ajudá-lo. Mas nesse momento, alguém põe um saco na cabeça do coronel. Eram soldados a mando de Eleanor Towne. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Então é isso, lembrando que se você quiser ver os vídeos originais, o link para eles está aqui na descrição. E para as continuações, quando os próximos arcos forem se fechando, eles serão histórias para outros vídeos. Por isso se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.